tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: como é que é possível armazenar arquivos na nuvem e continuar usando mapeamentos locais? Ou seja, como é que a gente pode fazer com que os usuários da nossa empresa eles continuem mapeando uma unidade de um servidor local, né? Por exemplo, uma unidade IP, por exemplo, uma unidade de rede, para ter acesso a esses arquivos e esses arquivos automaticamente estarem sendo replicados para a nuvem. No caso, a gente vai falar da nuvem da Amazon, né? Serviço de S3. Melhor ainda, é possível a gente mapear somente um cache da rede interna e somente os arquivos mais acessados ou mais frequentemente acessados, que esses arquivos eles fiquem nesse cache, que os outros arquivos, é, além desses arquivos, os outros arquivos, todos os arquivos fiquem dentro do serviço do S3. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer um armazenamento local temporário do tipo cache, na qual a Amazon ela disponibiliza um serviço para isso. Eu vou mostrar como a gente vai fazer. E esse cache vai estar sincronizando com os serviços de S3. Então a gente vai ter backup, acesso local e backup via internet no Amazon S3. Quais os serviços que a gente vai usar? Quais são as ferramentas que a gente vai usar para isso? Isso pode ser usado em organizações também grandes, tá? Não é um aplicativo que a gente vai deixar sincronizando os arquivos. É um serviço bem robusto da Amazon. Então a gente vai utilizar o Proxmox. Proxmox ele é um servidor de ambiente, na verdade, um serviço de ambiente virtual, né? Nesse Proxmox, que é como se fosse um servidor de virtualização, a gente vai ter uma máquina virtual, que é uma máquina virtual que a Amazon vai disponibilizar para nós para esse serviço. E da Amazon, né, da AWS, a gente vai utilizar dois serviços: o AWS Storage Gateway e o Amazon S3. Ok? Então, vou mostrar passo a passo como a gente vai fazer isso. Conectado aqui na nossa console de gerenciamento, serviços da Amazon AWS. Quem quer mais detalhes de funcionamento, como funciona a Amazon AWS, pode olhar no nosso canal mesmo. Nós temos vários vídeos e até um curso bem legal explicando praticamente todos os principais serviços da Amazon, tá? A gente vai utilizar dois serviços aqui. A gente vai utilizar o serviço de S3, Amazon S3. Deixa eu dar uma pesquisada aqui em serviços. S3. O S3, de forma rápida, assim, sucinta, uma explicação sobre ele, é o serviço de armazenamento da Amazon, onde ele armazena arquivos, objetos, né? E eles são primeiramente armazenados dentro desses baldes, que eles chamam de buckets, que é como se fosse o nome raiz do início do armazenamento. A gente vai criar um armazenamento específico para esse nosso serviço, vamos exemplificar assim, como se fosse uma unidade pública da tua rede, tá? É onde os usuários eles vão guardar os arquivos públicos. Vamos imaginar que essa seja a solução. Então, eu vou criar aqui o nome do bucket, público.tecnoapp, botar aqui teste público.tecnoapp.com.br, onde que eu quero que esse bucket, que esse balde que vai ter todos os arquivos fique no leste da Virgínia, a região, né? E se eu não me engano, as outras opções tudo podem ser pode ser padrão. Criar o bucket, acho que é isso, bucket criado, e aí o nome dele está aqui como testepublico.tecnoapp.com.br. Esse bucket agora ele está vazio, ele não tem arquivo nenhum, não tem diretório nenhum. Nós poderíamos criar diretórios, jogar arquivos aqui pelo próprio site da AWS, fazer o upload de arquivos e jogar aqui para dentro. Mas a nossa ideia é utilizar a rede local e todo o padrão de mapeamento de unidades de rede local. Para a gente manter esse padrão de mapeamento de usuários de rede local, como grande parte das pessoas utilizam, a gente vai ter que ativar um outro serviço da Amazon que é casado com esse Amazon S3, que é o Storage Gateway.
que é esse cara aqui. O Storage Gateway é um mundo, tá? Então ele permite tu configurar vários modelos de compartilhamento de arquivo, vamos dizer assim. Tu pode compartilhar, por exemplo, um volume local de um disco e acessar ele via SCSI. Entre uma fita para, por exemplo, substituição de fita DAT, né, que é uma outra opção que ele tem. A gente vai nesse vídeo mostrar a maneira mais simples, tá? Um modo mais simples, que é o compartilhamento de arquivos, e a gente não vai agregar as permissões do Windows, mas é possível tu fazer também o gerenciamento de permissões do Windows via esse serviço. Então quando a gente clica em Storage Gateway, ele abre a tela aqui do serviço. Como não tem nenhum serviço configurado, a gente clica em Get Start, e aqui são 3 tipos de gateway do S3 que a gente vai ativar. No nosso caso a gente vai utilizar o gateway de arquivos, como eu falei, tem outras opções. No gateway de arquivos, como funciona esse gateway de arquivos? A gente tem uma máquina virtual que a gente vai inicializar dentro da nossa estrutura, tá, dentro da nossa rede. Ela vai servir como cache de arquivos, como acesso temporário de arquivos, e no segundo momento ela vai sincronizar esses arquivos com a Amazon via internet. Então são 2 momentos. A nossa estação mapeando essa unidade temporária, essa unidade de cache que vai estar dentro da nossa rede, né? E no segundo momento ela vai fazer essa sincronização com a Amazon S3. Ele tem alguns modelos aqui de máquina virtual, tá? Há pouco tempo, o início do ano de 2020, eles liberaram para o Linux KVM. E como eu falei no início do vídeo, a gente vai utilizar o Proxmox, e o Proxmox ele utiliza o Linux KVM. Então a gente vai fazer o download da imagem aqui, ó. E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, a pasta Downloads para ele salvar esse arquivo. Aqui ele está fazendo o download então dessa máquina virtual, né, do tipo KVM, e ela tem em torno de 850 MB, tá? Depois de terminado o download, ela baixa em formato .zip, né? A gente tem que descompactar ela e, bem, eu vou mostrar na prática ali, vou esperar terminar o download. Dado o download, né, aqui no meu caso eu estou usando o Ubuntu como meu sistema, então eu vou utilizar o unzip para descompactar a máquina virtual que a gente baixou agora, que é esse cara aqui, ó. Tá descompactando aqui. Quando ele terminar de descompactar, terminou, a gente vai entrar no diretório que ele criou. Aí assim, se tu utiliza o Windows, descompacta da maneira como tu quiser, como tu achar melhor, né? Outra coisa importante é a seguinte: a gente está utilizando o KVM porque a gente está utilizando o Proxmox, mas existe a opção de Hyper-V da Microsoft, o VMware ESX, e pode criar uma própria instância EC2 para ser esse sistema de cache que a gente está montando, tá? No nosso caso a gente está utilizando o KVM porque a gente utiliza o Proxmox. Então, descompactado, né? Uma vez descompactado, a gente vai mandar o arquivo do disco virtual da máquina, que é esse cara aqui, para o nosso virtualizador, que é o Proxmox. No meu caso eu vou usar o SCP para isso, tá? Se tu utiliza o Windows e está mandando para o Proxmox, vai usar o WinSCP ou o que tu quiser, né? Eu vou jogar ele para dentro do TMP lá do meu servidor Proxmox, para depois importar ele na máquina virtual, como eu vou mostrar em seguida. Deixa eu dar uma olhada no IP. Ele vai fazer essa transferência. No fim da transferência eu já volto aqui. Transferindo o disco virtual da máquina virtual que a gente baixou lá da Amazon, que a Amazon nos forneceu para ser o nosso servidor de cache de arquivos, tá? Enquanto ele está transferindo lá para o nosso Proxmox, eu vou mostrar o Proxmox aqui para vocês. Então esse aqui é um Proxmox na versão 6, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo um curso para Proxmox, se alguém quiser se interessar e quiser ir mais a fundo nisso, tá? Eu tenho algumas máquinas virtuais já criadas aqui. Eu vou criar uma nova máquina virtual que vai ser o nosso servidor de arquivos de cache, e vou importar o disco
que a gente baixou lá da Amazon, tá? Então no Proxmox a gente vem aqui em Create VM, né? Ele está em inglês aqui, mas a gente pode selecionar em português. O código da máquina virtual eu vou colocar 203, o nome dela vai ser Store Gateway Local, do serviço de Storage Gateway mesmo. Sistema operacional que a gente vai usar nela, que vem lá da Amazon, é Linux, né? E a gente não vai usar CD nessa máquina, CD virtual. A gente vai utilizar a controladora sempre VirtIO, que é a controladora para virtualizada, tá? O disco, eu vou criar aqui um disco de 2 GB, mas em seguida a gente já vai remover esse disco, porque a gente vai utilizar somente o disco que a gente vai importar lá da Amazon. CPU a gente vai, vamos deixar 2 cores de CPU para esse servidor e 4096 GB de RAM, que equivale a 4 GB, tá? Network também VirtIO. Sem firewall. Isso aí. Finish. Ele está criando a máquina virtual aqui, ó, essa 203, e vai dar o nome dela, que é o nome que a gente deu ali, que é o Store alguma coisa, que eu já esqueci. Uma vez ela criada, eu vou remover o disco que ela criou junto com a inicialização e só vou deixar o disco que a gente vai importar lá da Amazon. Ela está criando aqui. Enquanto ela cria, vamos voltar aqui, ó, beleza. Já transferiu o disco virtual lá para dentro do nosso virtualizador. Deve estar lá no TMP dele. Então aqui eu estou conectado por SSH no Proxmox, né, no virtualizador. E o disco virtual está aqui, ó. Esse é o nosso disco que a gente vai importar na máquina que a gente vai criar. Vou esperar ele finalizar a criação da máquina aqui. Máquina virtual criada, né? A nossa Storage Gateway aqui. Deixa eu abrir um pouquinho para mostrar melhor. Nosso Storage Gateway local, que vai ser o nosso servidor de cache local. Agora a gente vai aqui em Hardware. Eu vou desatachar o disco dela. O disco que a gente criou dela, né? E vou remover esse disco. Ok. Feito isso, essa minha máquina virtual não tem nenhum disco. Como eu estou conectado por SSH no nosso mesmo servidor Proxmox, eu vou utilizar o comando qm import disk, que ele vai fazer a importação do disco para aquela máquina virtual. Qm import disk. O código da máquina virtual. Se tu quiser mais detalhes, tá, sobre esses comandos, repito, pode dar um help aqui e ele te dá mais informações, ou pode fazer o curso com a gente também, tá? Então, qm import disk, o ID da máquina virtual, que é o 203, onde é que está o disco que a gente quer importar, AWS Storage LVMT, tá? Então assim, esse aqui é o nome do disco, tá? Que a gente quer importar, o nome do disco virtual que a gente está importando lá da Amazon, e aqui é o nome do nosso storage, que a gente quer que esse disco fique dentro do nosso servidor de virtualização, tá? É um storage que eu tenho local chamado Store LVM. Dou Enter, ele vai fazer a importação. Está finalizando a importação desse disco, e depois de finalizar a importação do disco, a máquina virtual ela vai estar pronta para a gente inicializar ela. Está acabando aqui, mais um pouquinho já finaliza. E aí a gente já pode ir na máquina virtual, ó, importou o disco, tá? Então aqui, ó, agora a gente tem um disco aqui, que a gente vai editar ele, dizer que ele é um disco do tipo VirtIO, e feito. É um disco de 80 GB que foi importado da Amazon, e a gente pode inicializar ele e acompanhar a inicialização aqui na console. Vou tirar o log aqui.
ele vai inicializar, então essa máquina virtual está inicializando e ela vai terminar a inicialização ali numa console dela que vai permitir que a gente configure ali as informações de rede que a gente vai precisar para definir qual é o IP dela na nossa rede, né? Para a gente poder acessar através das nossas estações Windows o mapeamento que vai ser criado. Enquanto ela inicializa aqui, a gente volta lá para o nosso storage gateway. Bem, a gente já baixou o Linux KVM, né? Nosso serviço da console lá. Aqui tem instruções de como tu deve fazer, como tu deve importar para a máquina virtual, né? Que é mais ou menos o que a gente fez. Aqui ele dá uma outra informação, uma informação um pouco diferente, porque ele utiliza o KVM nativo e não o Proxmox, né? Nessas instruções. Mas é só dar um next aqui. Qual é o tipo de acesso que a gente vai fazer ao nosso serviço do S3? É via acesso público ou VPC? A gente pode ter uma VPC com uma VPN integrada e tal. A gente vai fazer o acesso via público mesmo, tá? E aqui ele vai perguntar qual IP que a nossa máquina virtual que a gente importou lá, qual IP que ela tem, o IP da rede interna, tá? Esse IP não precisa ter acesso da internet, só o IP interno dela. E agora voltando ao Proxmox, ó, aqui já está a gente já tem aqui as informações pedindo usuário e senha, enfim, para a gente entrar na console dessa máquina virtual da AWS. É admin usuário e a senha é password. Usuário e senha padrão, eu vou mostrar como mudar, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar a rede dela, porque ela está com DHCP, está pegando IP automático. A gente vai fixar o IP dela, então a gente vai configurar um IP estático, alternativa 3, ETH0, a gente vai colocar o IP 192, no meu caso, né, na minha rede interna aqui de teste que eu estou mostrando, 100.246, 255.255.255.0 é a máscara, e o meu gateway, no meu caso, 68.101. Aí, para cada rede, vai configurar de acordo, tá? Então, o IP fixo ficou 192.168.100.246, tá? Então, eu saí, voltei para o menu, ele reinicia a rede, e ele aí sim dá o IP 100.246 para minha máquina virtual, que vai ser o meu cache. Volto no Storage Gateway, então vem aqui em 92.168.100.246, que é o IP que eu dei para minha máquina virtual, clico em Connect to Gateway. A princípio ele já vai abrir a administração da máquina virtual e as configurações da máquina virtual, tá? Tudo pela console da própria Amazon. Aqui eu vou escolher a região -3, que é Brasília. O nome do gateway, vou colocar o mesmo nome que eu dei da máquina virtual, Store Gateway Local, vamos lá. Store Gateway Local. Se eu quero colocar alguma tag para caracterização, eu coloco, não é necessário. Ativar. O gateway está ativo e agora ele está pesquisando os discos da minha máquina virtual para verificar qual disco que a gente vai utilizar para cache, tá? E qual o tamanho do disco para cache. Então, voltando para minha máquina virtual aqui, ó, em hardware, eu tenho um disco nela, que é um disco de 80 GB, que é o do próprio sistema operacional da máquina virtual. Como a gente vai utilizar ela como uma função de cache de arquivos, sincronizando com o serviço da Amazon S3, a Amazon, eu vou passar na descrição também a documentação aí mais detalhada, né, dos requisitos, enfim, desse serviço. A Amazon, se eu não me engano, ela pede no mínimo 150 GB para cache. Nesse nosso caso aqui, que é só um treinamento, vamos dizer assim, né, um vídeo para mostrar a solução, eu vou adicionar um disco de 10 GB. Também do tipo VirtIO, né? Storage LVM, que é o meu storage local, enfim, uma questão do próprio Proxmox. E um disco que eu estou colocando de 10 GB. Então estou adicionando essa máquina virtual um disco de 10 GB. Ó, aí automaticamente na AWS lá, ela identificou que a minha máquina virtual ela tem um disco de 10 GB que eu vou alocar ele para cache. Tá? Eu posso ter outros discos também alocar para cache, os outros discos, ou seja, ir aumentando a capacidade. E aqui que eu digo que ela recomenda no mínimo 150 GB para cache. Tá?
Aqui é a configuração do login, que é a gente vai desabilitar o login nesse treinamento, mas tu pode vincular ele com o CloudWatch para te ter métricas mais detalhadas da máquina, né, desse serviço de cache. E o primeiro grande passo está feito, tá? A gente criou então o gateway e fez a configuração desse gateway, tá? Configuração básica inicial desse gateway, que é na verdade uma máquina virtual aqui na nossa rede local, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma configuração um pouco maior nesse gateway. É tudo pela console da Amazon. A gente não precisa mais utilizar nada aqui, ó, na console da própria máquina virtual. A gente só definiu o IP na console da máquina virtual. Aqui na Amazon a gente, por exemplo, edita as informações do gateway, né? Lembrando que eu selecionei ele aqui. Opções de SMB, de compartilhamentos, vai ser importante, ó. Aqui é informação de segurança, é criptografia. Para clientes mais antigos, a gente tem que selecionar em negociação de cliente, tá? Se a gente utiliza como Windows 2008, enfim, a gente vai ter que marcar isso. Senão ele vai dar problema e não vai mapear a nossa unidade, tá? Aqui informações de Active Directory, se tua máquina ela faz parte do domínio AD, e aqui a senha do Guest. Então no nosso caso aqui, para o nosso treinamento, a gente não vai utilizar as permissões de Active Directory do AD da Microsoft. A gente vai fazer os acessos todos como o visitante, ou seja, o visitante vai ter acesso completo ao nosso compartilhamento. Então estou criando aqui 123987, dei um salvar aqui. Então tu tem que definir essa senha aqui, senão vai dar erro depois, tá? É a senha do usuário Guest, 123987. Eu criei aqui para nós. A gente fez, né, a configuração dele aqui na configuração de compartilhamento, né? Essas informações do gateway é aquela quando a gente inicializa o gateway que a gente faz essas configurações, tá? Discos locais a gente já configurou, que é aquele disco de 10 GB que a gente vai utilizar para cache, tá? A gente pode também mudar a senha para acesso à console. Vocês viram que quando a gente acessou a console da máquina virtual, a gente usou o usuário admin, a senha password. Mas a gente pode mudar essa senha como a gente quiser, tá? E as outras informações é deletar e parar o gateway. Lembrando, tu tem que só selecionar o gateway aqui, tu pode ter mais de um gateway na tua rede interna. Então o nosso gateway está rodando. Uma vez feito isso, a próxima etapa é a gente criar o compartilhamento de arquivos, que é onde efetivamente as nossas máquinas Windows vão conseguir mapear a unidade, tá? Então eu vou vir aqui em compartilhador de arquivos, file share, eu vou criar um file share. Aí aqui eu vou colocar o nome de um S3 já existente, que a gente já criou. Lembra que lá no início do vídeo a gente criou um bucket S3? Vamos voltar nele lá e vamos ver direitinho o nome dele. O bucket S3 que a gente criou, ele foi o testepublico.tecnoapp.com.br. Então esse é o bucket que a gente vai colocar aqui no nome. testepublico.tecnoapp.com.br. Que tipo de compartilhamento a gente está criando? Compartilhamento NFS, geralmente utilizado em máquinas Linux, ou do tipo SMB, que são os compartilhamentos usados por padrão, acessados por padrão das máquinas Windows. A gente vai utilizar o SMB. O gateway que a gente vai associar a esse compartilhamento é o nosso gateway que a gente acabou de criar. Dou next. Algumas outras informações. Tipo de storage, de armazenamento. A gente tem 3 possibilidades de armazenamento do S3. Isso tem mais detalhes no cursinho ali no canal, tá? Mais detalhes sobre o serviço de S3. Algumas outras informações menos relevantes aqui. Padrão aqui, tu deixar padrão não vai funcionar, tá? Nesse momento. A gente dá um next. E aí a gente tem o tipo de autenticação. O tipo de autenticação aqui por padrão que ele traz é do tipo de autenticação Active Directory, que não é o que a gente quer. A gente quer o tipo de autenticação Guest Access, ou seja, acesso de visitante, tá? Lembrando que se o teu gateway ele pode ser membro do domínio Active Directory, e aí tu pode utilizar as tuas permissões do AD no compartilhamento de arquivos. Não é o que eu estou mostrando aqui, né? Eu não vou mostrar isso em detalhes, mas é possível. É só tu marcar ali como Active Directory e fazer ele entrar no domínio do AD, tá? Leitura escrita,
e a gente vai criar o compartilhamento de arquivos. Aí ele vai criar o compartilhamento de arquivos e em seguida vai dar ali, ou é para dar um status ok, ou criado, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. A gente vê agora que ele muda, né, e fica como disponível. Então o nosso compartilhamento do tipo Samba, ou seja, do tipo Windows, ele já está disponível no na nossa virtualização, nosso servidor virtual local, né, para acesso, e já está configurado o acesso e a sincronização dele com o serviço S3 da Amazon. Tá? O que significa isso na prática? Significa que se a gente mapear essa unidade, lembre que a gente deu o IP 100.246 para ele, né, com teste público, com tecnoapp.com.br, com esse usuário aqui, né, e a senha 123987, que é a senha Quest lá que a gente definiu, a gente consegue o acesso a esse mapeamento. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu acessei um Windows aqui, né, para a gente fazer esse teste. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa informação direto lá da Amazon para não precisar botar todo o endereço. Então é 192.168.100.246. Vamos tentar acessar ele, vai pedir usuário e senha, tá? O usuário, vamos olhar de novo lá na Amazon. O usuário é esse cara aqui. Voltamos para o meu acesso, então o usuário é esse cara aqui. E a senha 123987. Se eu der algum ok, tudo estiver certo. Deixa eu ver aqui. Bom, vou dar uma revisadinha aqui, ver se eu não esqueci nada. Negado, mesmo eu colocando o usuário certo e a senha certa, acredito que eu descobri o que era. Olhando lá na configuração do gateway, é bom para a gente reforçar de novo aquela questão. Ó. Em editar Samba, configurações do Samba, aqui a opção do tipo de compartilhamento do Samba está como Enforce Encryption, e a gente tem que colocar Client Negotiate, ou seja, o cliente negocia. Ele fez a alteração e a princípio é isso, tá? Qualquer coisa talvez eu tenha que colocar novamente a senha do Guest ali, mas a princípio é isso. Vamos tentar o acesso. Ok, agora ele abriu o meu compartilhamento. Se eu quiser mapear a unidade de rede, eu posso mapear essa unidade de rede aqui no Windows normal. Aqui. Mapear a unidade de rede, vou botar, sei lá, unidade P de público, né? Botei aqui o caminho, reconectar, concluir. Ok, então agora eu tenho uma unidade P no meu Windows, né? Aqui no meu computador, ó. Unidade P. E nela eu posso criar, por exemplo, pasta e, enfim, posso compartilhar para os usuários. Eu vou colocar um arquivo aqui dentro, ó. Vou pegar aqui no Downloads. Eu vou copiar algumas coisas que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar dentro desse cara, dentro dessa unidade P, e aí vocês vão entender a sincronização, o que ele faz. Vou colocar dentro do teste aqui. E vou criar também um arquivo aqui, deixa eu ver. Arquivo teste.txt. Lembrando que é possível utilizar as credenciais de acesso, as permissões de acesso do Active Directory, mas a gente resolveu mostrar nesse vídeo a maneira mais simples, que é utilizando o Guest, ou seja, todo mundo tem acesso a tudo, tá? Então, a unidade P aqui, né, tem meus arquivos aqui. Eu vou até colocar um conteúdo dentro do meu arquivo txt. Ele está sendo gravado aonde? Quem é essa unidade P? Essa unidade P, na verdade, é a minha unidade temporária, né? O meu cache temporário da minha máquina virtual que eu baixei da Amazon e importei aqui, ó, tá? Então, na verdade, ele está utilizando essa unidade de 10 GB como um cache interno temporário, tá? A gente guarda os arquivos ali, mas na verdade ele está sincronizando com o serviço de S3 na Amazon. Então, se eu entrar aqui no serviço de S3 dentro de teste público e der uma olhada aqui, ó, a gente já tem a estrutura de diretórios que eu acabei de criar lá na unidade P da minha estação, que está mapeada na minha estação. Arquivo teste, se eu for abrir esse arquivo teste, provavelmente já tem o conteúdo dentro.
Ó, teste de arquivo, então já tem o conteúdo que eu acabei de colocar lá dentro, ele já sincronizou com a Amazon, tá? E além desse arquivo teste aqui, ó, e do diretório teste, a gente já tem os arquivos ali dentro, ou seja, ele já está fazendo o backup desses arquivos lá na Amazon, lá no S3 da Amazon, tá? E isso permite que eu tenha várias estações mapeando essa unidade, tá? Que é essa unidade de cache. Outra questão bem importante, bem legal que tem nessa unidade de cache, na verdade, desse serviço de storage do gateway da Amazon, é o seguinte. Imagina que tu tenha 1 tera de arquivos que tu quer usar na nuvem, tá? Tu quer ter eles na nuvem, mas tu acessa esses arquivos internamente, tu não quer ter esse problema da lentidão, de acessar toda hora esses arquivos via internet, fazer essa sincronização, que nem sempre é legal. Então, tu pode usar essa solução com um disco local, virtual, de 150 GB. Então, imagina que tu tem 1 tera de arquivos, mais 150 GB de disco local, de cache. O que vai acontecer? Tu vai jogar esses arquivos via unidade mapeada para dentro desse 150 GB e ele vai ficar sincronizando com a Amazon, né? E aí sempre os arquivos mais usados desse 1 tera vão estar nesse disco de cache e vão ter o acesso mais rápido, tá? Então é uma solução bem interessante da Amazon que a gente está utilizando, que é o serviço de storage gateway deles, né? Agora com a disponibilidade de máquina virtual do tipo KVM, que a gente fez a importação numa ferramenta de virtualização, né, que é o Proxmox, que a gente já conhece já há algum tempo. Além dessa possibilidade de compartilhamento direto de arquivos, como eu comentei, a gente pode sincronizar volumes de disco ou cache de volumes de discos. É um pouquinho mais complexo, mas é possível. Então tu pode atachar direto no teu Windows, em vez de mapear aqui, tu pode ter um servidor de arquivos interno e ele atachar uma unidade local via iSCSI, apontando direto para o teu servidor de cache interno, e aí tu aplicar todas as permissões Windows direto nele como um disco local e ele fazer essa sincronização com a Amazon, inclusive com a possibilidade de tu fazer um snapshot dele lá na Amazon e depois tu levantar uma instância na Amazon e atachar esse disco à instância na Amazon. É um pouquinho mais complexo, mas é legal saber que existe. Bem, sobre os preços. A princípio tu não paga para utilizar o Storage Gateway, tu paga tráfego de arquivos entre o Storage Gateway e o serviço do S3 e o próprio armazenamento no S3. Eu vou deixar na descrição também um link com os preços, com a página, enfim, que explica ali os preços para essa solução da Amazon, tá? Então é isso. Em resumo, a gente consegue, através de uma máquina Windows, mapear uma unidade local, que é utilizada como cache, que é uma máquina virtual utilizada como cache, que faz a sincronização de arquivos através do serviço de Storage Gateway da Amazon, a sincronização dos arquivos para o serviço de S3 da Amazon, que é um serviço bem conhecido, um dos mais antigos deles. Beleza? Espero ter ajudado alguém, ou servido esse vídeo ter servido aí para alguma coisa. Abração e até a próxima.